identificar e denunciar as práticas de tráfico humano. Este é o debate proposto pela Campanha da Fraternidade de 2014, com o tema Fraternidade e o Tráfico Humano, e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Tráfico humano, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também é o tema do programa Ponto de Encontro de hoje, que está começando agora. Mas antes de darmos início, vamos conferir alguns números de casos de trabalho escravo. Vamos lá? De acordo com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, houve um aumento de 43% no número de inquéritos que investigam casos de trabalho escravo. Em 2012 foram registrados 100 casos e em 2013 subiu para 143. O Ministério Público do Trabalho em Campinas tem atuação em 599 municípios do estado de São Paulo. E os nossos convidados para o programa estão no estúdio: Silvana Suaiden, professora da Faculdade de Teologia da PUC Campinas, e João Vicente da Silva, coordenador da equipe arquidiocesana da Campanha da Fraternidade. Eu gostaria inicialmente de agradecer a participação, essa presença de vocês aqui. E essa é uma forma da Igreja aproximar e conscientizar a sociedade dessa problemática do tráfico humano? Certamente, certamente. Bom, a Campanha da Fraternidade já está completando 50 anos, está celebrando seu jubileu de ouro. A primeira campanha em termos de Brasil foi em 1964. E na maioria das suas edições, a Campanha da Fraternidade focou exatamente os problemas sociais, problemas existenciais do povo brasileiro. E ela tem, nesses 50 anos, tem ajudado muito a resolver não, mas ao menos a levar a sociedade a refletir sobre esses problemas tão graves que afligem a sociedade. Então nós tivemos campanhas sobre o negro, sobre a mulher, sobre a criança, o idoso, pessoas com deficiência, o meio ambiente. Então veja que são temas importantes, necessários Sim. para um debate. Sim. E daí surgiram muitas iniciativas. E mais uma vez este ano, a Campanha da Fraternidade vem debater esse tema tão grave para a sociedade. Silvana, você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa aproximação da igreja dessa problemática agora em especial? A igreja católica e às vezes até mesmo em algumas práticas ecumênicas também, mas a igreja ela tem uma capacidade muito grande de convocação e de exercer esse impacto de uma consciência maior na sociedade sobre esses problemas, né? Quando a igreja traz esse tema para a Campanha da Fraternidade, ela está procurando realizar aqui, hoje e agora, o que seria essa mesma prática de Cristo que ela prega e carrega durante milênios, né? A gente vai começar a desenvolver esse assunto do tráfico humano e da escravidão, mas eu gostaria, professor, se puder explicar para a gente o cartaz da campanha esse ano, o significado dele. Aqui nós temos nas mãos o texto base da campanha. A Campanha da Fraternidade todo ano tem um texto base que fala desse tema. E na capa do texto base temos o cartaz da campanha. E esse cartaz mostra exatamente as 4 modalidades de tráfico humano tratados nesse texto. Cartaz. Então, da esquerda para a direita, temos no cartaz 4 mãos, né? Da esquerda para a direita, vemos a mão de um negro, para lembrar o tráfico humano para o trabalho escravo, para a exploração do trabalho. Depois a segunda mão, com um órgão tatuado, aí, que é um rim, para lembrar o tráfico humano para o comércio de órgãos. A terceira mão, a mão de uma mulher, está pintada, as unhas pintadas, lembrando o tráfico humano para a exploração sexual. Claro que a exploração sexual não só das mulheres, mas também de crianças, adolescentes e de homens também. E por fim, a mão de uma criança para lembrar o tráfico de crianças e adolescentes. Sim. Tráfico de crianças e adolescentes para adoções irregulares, para extração de órgãos e outra vez para a exploração sexual também. E essa mão
rompendo. Sim, e na parte superior do cartaz, uma mão segurando todas as correntes, as mãos inferiores estão presas pela corrente e a superior segurando todas as correntes. Representa esta mão o traficante, o explorador. E vejo que as correntes estão partidas, para lembrar o lema, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá. E claro que hoje nós somos os grandes responsáveis para manter e para fazer com que essas correntes estejam rompidas sempre e que haja liberdade para todos. Professora Silvana, de que outras formas, que outras manifestações podemos citar dessa questão do tráfico humano? O tráfico humano, ele está presente na história da humanidade, né? Já de um bom tempo. E hoje nós podemos citar, por exemplo, o caso das migrações, né? Então, o tráfico humano através das migrações é uma realidade bastante presente aqui no Brasil e em outros países também, da América Latina, Ásia, África, né? E um dos problemas que a gente pode citar sobre essa questão é que raramente a gente identifica o traficante. Raramente se identifica, de fato, o traficante, aquele que está por detrás. Às vezes nós identificamos o gato, né? Às vezes nós identificamos aquele que alicia o trabalhador, aquele que alicia a pessoa que está desempregada, o migrante que chega sem documentos, né? Que chega sem proteção nenhuma, né? Então, é um trabalho que requer uma inteligência da sociedade, uma organização, né? Estruturas e condições para se chegar à fonte, né? Aquela origem de onde está partindo o tráfico humano. E que a gente tem que pensar que o tráfico ele pode acontecer num nível mais regional, né? E pode acontecer em uma rede internacional de crime organizado, envolvendo desde políticos, polícia, juízes, pessoas de todas as classes sociais. Em quais situações, só para complementar, nessa situação de juízes, políticos? Qual seria a rede do tráfico envolvendo juízes, políticos? A rede de tráfico humano, justamente quando a gente diz rede, né, é uma rede invisível, né? É uma rede invisível. Ela é realizada, ela funciona a partir de conexões que não são claras. Não são claras. Né? Porque é crime organizado. Se fossem claras, não era necessário desvendar onde é que está acontecendo. Mas isso é trabalho, claro, para o Estado, para a Polícia Federal, para as organizações em defesa dos direitos humanos, né? Então, nós temos também que dar resposta a isso, que é cada vez mais organizado e que envolve cada vez mais pessoas. Quer dizer, pelo menos hoje estamos conscientes, né? De que um pouco mais conscientes dessa proporção. Né? Não sabemos dizer, bom, há 30, 40 anos atrás, exatamente como era. Não sabemos, mas é claro que existia. A Silvana já lembrou duas características do tráfico humano. Uma dessas características é que se trata de um crime organizado. E aí você encontra médicos envolvidos, por exemplo, no comércio, na extração de órgãos. Recentemente a mídia veiculou, que eu me lembro mais recente, médicos presos porque atestavam morte cerebral. E não era verdade. Chegava um jovem, por exemplo, acidentado e tinha um laudo de morte cerebral. Aí o que aconteceu? Uma das famílias não aceitou, levou para o outro hospital e não era caso de morte cerebral. Então, médicos envolvidos, né? Por vezes, adoções irregulares, juízes envolvidos, né? Questão da assistentes sociais também pode estar envolvidos, né? A polícia. Bom, quando se fala em crime organizado, então nós sabemos que o crime, né, é um
negócio lucrativo, não só nesse país, mas no mundo. Né? No mundo todo, no né? Mundo. Ele gera lucro. Muito lucro, muito lucro. Outra característica que a Silvana também lembrou é que o tráfico humano e a própria exploração em geral, ela é invisível. A invisibilidade é uma característica. Nós não vemos, pode estar muito perto de nós, mas a sociedade não está preparada, não tomou consciência ainda. Por isso a importância dessa campanha, né? Para mobilizar mesmo a sociedade, as pessoas, para que nós abramos os nossos olhos e vejamos, enxerguemos mais. Né? Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar. É uma entrevista com o Procurador do Trabalho da 15ª Região. Vamos lá? As operações do Ministério Público do Trabalho de Campinas para reduzir a condição semelhante ao trabalho escravo tiveram início em 1995 e até 2012 foram realizadas mais de 1.500 operações e quase 45 mil trabalhadores foram resgatados. A vítima pode ser tanto um estrangeiro em países cujas condições médias são piores que as do Brasil, e é o que acontece com bolivianos, paraguaios, peruanos, que vêm sobretudo para as confecções, né, no Brasil. Isso ocorre dentro do próprio Brasil, com a migração de pessoas de regiões mais pobres para outras que se aparentam mais ricas, né? Isso acontece no corte de cana, no trabalho rural, na construção civil com mais frequência. E também existe o tráfico internacional de pessoas. E nesse aspecto, a exploração costuma ser até mais grave, até mesmo para fins sexuais, para fins de venda ou transplante de órgãos, ou para inclusão em trabalhos absolutamente proibidos no Brasil, até para tráfico de drogas, para transporte de drogas. Já foram encontrados no trabalho doméstico de estrangeiros em exploração, já foi encontrado para prostituição de adolescentes, já foi encontrado exploração de idosos, não é? Já foi encontrado situação em que, em certas cidades, em virtude de migrações da população masculina, restam apenas as mulheres, e mulheres grávidas trabalhando em condições pesadas, em informalidade, em jornadas exaustivas. Então, infelizmente, de todos os tipos de exploração e de violação nós já encontramos. Bom, não há limite mesmo, né? A problemática ela é muito ampla mesmo, mas ele lembrou da questão dos estrangeiros que são escravizados aqui no país. Essa nossa situação aqui, ela é muito mais cultural ou é um desrespeito à legislação trabalhista? Eu acho que é um problema muito relacionado à mobilidade na globalização. Tá? Então as pessoas vão... Existe, não neguemos o tráfico de pessoas, mas existe a questão da migração e mesmo da imigração. A facilidade. A facilidade, porque as pessoas buscam melhores condições de vida. Por exemplo, quem está no Nordeste, num estado miserável, está lá no Maranhão ou em outros estados do Nordeste, ou do Norte e Nordeste, aqueles estados onde existe uma seca tremenda, onde não tem água, também não tem vida, e as pessoas passam fome. Bom, eles vêm para o Sudeste, vêm para o Sul e Sudeste buscar melhores condições de vida. Uhum. Bom, então ele tem um certo consentimento, podemos dizer que, e não seria um tráfico, identificando como um tráfico, mas essa mobilidade já tem em si um consentimento, eles vêm porque querem, mas chega aqui, são explorados da mesma forma. Então, acredito nós não podemos focar toda essa campanha, essa temática, só na questão do tráfico humano, mas na questão da exploração do ser humano. Uma exploração que fere a sua dignidade e tira a sua liberdade, né? Silvana, eu gostaria que você repercutisse comigo essa questão, se é muito mais cultural, porque você falou, você até lembrou que é um problema da humanidade, né? É um problema da humanidade e, por exemplo, nós, como brasileiros, não podemos esquecer que nós temos uma história de escravidão, onde nós,
acabamos o período da escravidão, mas continuam até os dias de hoje relações que são escravistas. E as pessoas normalmente não pensam sobre isso. Por exemplo, na relação do trabalho, da exploração dos corpos, né? Então, nesse sentido, sim, nós podemos dizer que ainda permanecem, né, na nossa vida, mesmo na vida moderna, estruturas de relações sociais que são estruturas como essas, que a gente pode dizer, olha, que não tratam o ser humano como ser humano, onde não lhe é conferida a sua dignidade e em função do lucro de alguns, de poucas pessoas, né, de muito poucas pessoas, em função desse lucro, pessoas se tornam mais vulneráveis. Então aí eu acho que hoje está para a gente buscar, refletir e enxergar onde estão essas vulnerabilidades. Quando nós falamos da visibilidade, ou melhor, da invisibilidade, né, do tráfico de pessoas e muitas vezes da exploração do trabalho, mesmo que não tenha ocorrido um tráfico propriamente dito, né, para a maioria das pessoas isso não é claro, né, não há essa visibilidade. Né? A pessoa, vão comprar lá uma roupa. Né? Mas ela não tem informações, não sabe, a não ser que a sociedade se organize de alguma maneira para dar a informação correta para as pessoas. Olha, tal empresa, tal loja, está trabalhando, está oferecendo seus produtos a partir da exploração de trabalho em condições de escravidão. Uma coisa importante, né? Nós vivemos frequentando lojas, seja aqui no Brasil, em Campinas, em qualquer cidade onde estejamos, nós buscamos artigos baratos. E algumas vezes buscamos artigos muito baratos. E por vezes compramos algumas peças até de elétricos, né, rádios, de R$5, coisa mínima, ou de outros artigos de R$1,99. Quando nós vamos ver a etiqueta, lá está fabricado na China. Fabricado na China. Bom, aí vem a questão, por que tanto produto, seja na Europa, onde você se encontre, ou aqui na América, vem tanto produto da China? Por que tantas indústrias estão se transferindo para lá? Porque, nós sabemos, a mão de obra é barata. É barato. Nós temos aqui no Brasil já uma organização sindical, não é? Que já as pessoas se organizam e conseguem exigir melhores condições de trabalho, melhores salários, conseguem exigir que sejam registradas. Né? Então as empresas vão buscar fabricar onde é mais barato. Posso pedir uma licencinha para vocês agora? Sim. É para a gente acompanhar uma outra reportagem. É do Alessandro Azevedo, que foi conferir o trabalho realizado pelo CEPROM de prevenção à violência. Vamos lá? O CEPROM é uma ONG que tem o respaldo da Pastoral da Mulher e atua desde 1981 aqui no bairro Itatinga, em Campinas, com ações de prevenção e intervenção às mais variadas formas de violência contra a mulher. Basicamente, a maioria dessas mulheres são de outros estados, né, que vêm para cá. Algumas pessoas vão buscá-las, né? Tem a questão do aliciamento e a questão da sedução e a proposta, mesmo porque a gente está numa região que é o Sudeste é atrativo, né? Quando você fala de São Paulo, você acha que a vida aqui é boa, né? Você vai melhorar de condição e essa pessoa vem para cá. E aí, quando ela chega, ela se depara com essa situação. Aqui existem mais de 1000 casas, né, de prostituição. O bairro ele é feito para isso. Ninguém olha para isso. A sociedade não consegue enxergar. Campinas tem uma zona confinada de prostituição e as pessoas olham como se isso fizesse parte dessa situação. Vale a pena lembrar que a prostituição não é crime, né? O que é crime é a questão da exploração. Trabalhos como esse, realizado pelo CEPROM, são muito importantes para, inclusive, afastar pessoas onde elas são conscientizadas e, obviamente, elas não vão cair em alguma situação de vulnerabilidade. Com certeza, esses trabalhos que envolvem tanto organizações como as pastorais sociais da igreja, elas estão justamente com foco ali onde
a população mais vulnerável está presente, né? E o CEPROM, aqui em Campinas, que já leva uma boa data, né, de trabalho com mulheres marginalizadas, com homens também, travestis, né? Existe todo um trabalho aí, e um trabalho de prevenção, de organização, de defesa da vida e de prevenção. Quer dizer, isso é fundamental, é fundamental para evitar, né, que coisas piores possam acontecer a partir daí, né? A Silvana lembrou mais outra característica dessa temática toda, que é a vulnerabilidade das pessoas, né? Quando nós vamos ver as causas do tráfico humano, da exploração da pessoa, da exploração do trabalho, da exploração sexual, nós já observamos quais são aqueles que estão mais sujeitos a se tornar escravos, quais são aqueles que estão mais sujeitos a serem explorados. São aqueles exatamente que têm condições socioeconômicas, como se diz? Mais carentes, né? Mas, né, que têm uma má condição socioeconômica. Sim. Ou pessoas que fazem por opção, né? Fazem uma opção. Isto deixa, né, aqueles que não têm as suas condições de vida básicas, né, as suas necessidades básicas supridas, são aqueles mais vulneráveis, né? Sim. E aí, como objetivo da campanha, além de tudo que nós já estamos falando, da mobilização necessária, né, é importante mobilizar a sociedade para exatamente, quando todos estivermos falando desse assunto, nós vamos estar protegendo muitas pessoas, vamos estar nos protegendo, não é? Bom, e outro objetivo é identificar as causas. E aí nós podemos... Quais são as causas do tráfico humano, da exploração? De um lado, é aquela ganância que a Silvana já lembrou. Sim, que eles, por causa do dinheiro, ele acha que pode comprar até o ser humano. Mas aí tem aquelas causas também, né? Por que as pessoas se tornam mais vulneráveis, né? Na verdade, como é que essas pessoas podem se proteger? O que vocês poderiam, de dicas, trazer para essas pessoas para não caírem em armadilhas ou não virarem refém de uma situação? Por que as pessoas estão em estado de vulnerabilidade? Porque, como dizia... Elas não têm como se proteger. Não tem como se proteger. Então, mas eu acho que aí está justamente o papel da campanha da fraternidade. Claro que a campanha em si não vai resolver o problema, mas alertar. Alertar a sociedade, colocar a sociedade para uma consciência mais profunda da sua responsabilidade, né? As pessoas não têm como se proteger, mas a sociedade ela pode se organizar, né? Aí as diversas instâncias, organizações, instituições podem estar organizadas para a denúncia, né? Eu acho que a denúncia é muito importante, para estar criando mecanismos e trabalhando por políticas públicas que, de fato, tirem essas pessoas de tamanha vulnerabilidade, que passa pela educação, que passa pela carência extrema, né, uma carência de saúde, de habitação. Às vezes, quando a gente fala, bom, uma pessoa ela optou por ir a tal lugar, ela praticamente foi quase que obrigada pelas condições. Lógico. Ninguém a obrigou, mas as condições de vida dela, para que ela pudesse sobreviver, a fez buscar o caminho, às vezes o caminho mais fácil, outro caminho. E eu acho que outra possibilidade aí é que nós temos um desafio de retomar as organizações populares, sabe? As organizações populares têm que estar mesmo fortalecidas na defesa da vida das pessoas. E eu acredito que as pastorais sociais, elas fazem o seu papel nesse sentido, né? Mas as organizações, o movimento popular, ele está de fato, e deve estar, não deve ser reprimido pelo Estado, mas deve ser valorizado porque ele tem o seu papel de organizar e de fortalecer justamente as pessoas que estão nesses casos de maior vulnerabilidade. É claro que quando a gente fala de situações como essas,
existem muitas diferenças em se pensar em um estado como o estado de São Paulo, né, os estados do Sul, Sudeste e outros que já têm toda uma história aí de uma exclusão, né, mais do que marginalização, uma exclusão muito grande, né, de todos, vamos dizer, os bens que o país pode oferecer. Eu gostaria de lembrar o objetivo. Nós falamos já de alguns objetivos do que a campanha está fazendo, mas o objetivo geral está aqui no texto base, mais uma vez, diz assim: identificar as práticas de tráfico humano. Isso nós estamos falando, identificar as 4 modalidades, aí é uma forma de identificar. E tantas outras. Em suas várias formas, sim. Denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana. Mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar este mal, com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus, enfim, o resgate da vida do ser humano, né? A sua dignidade. Então, o que a pessoa pode fazer? Algumas vezes a pessoa não pode fazer nada, mas a sociedade pode. Sociedade pode. Né? Quando nós falamos de alguém que faz a opção para se prostituir, não podemos ignorar que alguém está prostituindo. E a própria sociedade que prostitui e que explora. Sim. Então, é uma coisa muito séria. Quando alguém está passando fome, quando alguém não tem escola, quando alguém não tem saúde, fica lá morrendo na entrada dos hospitais, nos postos de saúde, uma mulher querendo ter seu filho e não pode, qual é a causa disso? São falta de políticas públicas. Então, e por que não tem políticas públicas? Porque, mais uma vez, nós lembramos, nesse país tem uma história já de corrupção há muito tempo e está arraigado, né? Uma cultura, parece que virou cultural, né? Desviar o dinheiro dos nossos impostos. O país que paga, não mais, né? Mas um dos que pagam muitos impostos, no final das contas, vemos a sociedade, tantos irmãos nossos passando fome, na miséria, sem escola, o índice de crianças fora da escola ainda é muito grande, sem saúde, sem casa, né? Sem lazer, sem trabalho e aí por diante. Tá certo. Professora Silvana, professor João Vicente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui e a colaboração para a discussão desse tema. Tá? Eu que agradeço. Também agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!